Graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago Marques e vamos para mais uma vez um vídeo sobre o estudo de célula. O estudo de célula agora desse final de semana do dia 4 de julho, que tem o tema Vivendo um Dia de Cada Vez. A ideia aqui é a gente passar um tempo junto, onde eu possa ministrar a sua vida. É claro que você já deve ter estudado o estudo em algum momento da sua semana e Deus já colocou algo no seu coração, mas aqui a gente reforça a proposta do estudo, a gente permite que o conhecimento seja agregado de forma que você vá para a sua célula com essa bagagem, né, e autoridade para ministrar todas aquelas pessoas que estiverem presentes lá. Amém? Então, abra aí o seu coração, permita Deus te alcançar enquanto você assiste esse vídeo e deixe Deus te usar de forma poderosa também na sua célula. Se é a primeira vez que você vai ministrar o estudo, na descrição desse vídeo tem um link onde o apóstolo passa algumas orientações de como nós devemos ministrar o estudo de célula. Então, você pode dar um pause aqui, nesse vídeo que você está comigo, para ir lá assistir o vídeo com o apóstolo e aí depois você retorna. Mas se você já viu o vídeo dele, vamos seguir então para aquilo que Deus tem para a nossa vida através desse estudo. Amém? Eu quero começar esse estudo fazendo uma pergunta. Você já perdeu o sono preocupado com alguma coisa que ainda nem aconteceu ou que não tinha acontecido? Eu já perdi o sono muitas vezes, né? Por conta da preocupação. Se conseguiria resolver ou não, se daria certo o plano que eu fiz. E por conta disso, eu acabei não conseguindo dormir direito, ansioso para que chegasse logo aquele momento e eu visse o desfecho, né? Então, provavelmente você também, por alguma coisa que é, te preocupou, você ficou sem o sono, né? Não conseguiu dormir direito à noite. O estudo ele fala sobre viver um dia de cada vez, né? Da gente não caminhar com tanta preocupação assim em nossos pensamentos, mas saber aproveitar o dia de hoje, a bênção de Deus de estar vivo e tudo aquilo que tem dentro da nossa jornada. O texto base para esse estudo está em Lucas, capítulo 12, no versículo 25 ao 26. Quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras coisas? Aqui o texto traz a ideia, né, e a proposta da gente refletir a respeito da nossa vida. Se a gente não consegue aumentar o custo da nossa vida, né, garantir que a gente vai estar vivo daqui a 10 minutos, daqui a uma hora, daqui a um dia, se quanto a respeito do controle da vida, a gente não tem, né, como acrescentar as nossas horas, por que que a gente vai viver preocupado com todas as outras coisas? Então, é um convite para a gente confiar em Deus e todo o capítulo vai trazer essa proposta, né, de da gente confiar no Senhor e confiar os nossos dias. Olhando para o futuro, é assim que a maioria dos profissionais e homens de negócios gastam grande parte do seu tempo, olhando para o futuro, buscando antecipá-lo e se preparando para ele. Então, uma pessoa que trilha uma carreira profissional, ela pensa, quando eu tiver tantos anos, eu quero estar em tal posição, né? De cargo, em tal empresa, ou empresa desse nível, nesse tipo, né? Essa pessoa, ela faz um plano e ela está sempre ali olhando para o futuro. O homem ou a mulher que empreende, ele tem um desejo no coração aonde a sua empresa, onde o seu negócio vai chegar. E ele vai trabalhar para que esse objetivo seja alcançado, né? Então, ele olha e fala: para que a minha visão se torne realidade, eu preciso fazer algo aqui no meu futuro. O que o estudo diz aqui como antecipar e preparar até que esse futuro chegue. Antecipar o que pode acontecer em um futuro próximo.
pode nos preparar e equipar para reagir de modo apropriado. É o que faz sentido, né? Sem planejamento e antecipação do que o futuro pode nos revelar, podemos dar podemos nos dar mal em vários aspectos da nossa vida. Então, o profissional que quer alcançar essa carreira, ele entende que agora ele precisa ter uma capacitação técnica, profissional, né? Ele precisa estudar, precisa ter uma certificação, tudo aquilo que vai fazer com que ele seja uma pessoa competente, né, e capacitada para ocupar a posição que tanto almeja. Agora é o que ele fala aqui, né? Ó, sem agir dessa forma, sem se antecipar, sem se planejar as etapas que precisam passar, né? Essa pessoa ela corre o risco de se dar muito mal. A oportunidade pode aparecer e ela não está preparada para aproveitar a oportunidade. Ao acordar, não podemos ter certeza. Aqui, perdão, eu pulei, né? Entretanto, boa parte do nosso cotidiano é gasto com o inesperado. Ao acordar, não podemos ter certeza do que o dia vai nos trazer. Podemos nos deparar com as situações mais imprevistas. O que ele quer dizer aqui na introdução é que a gente está sempre caminhando, olhando para o futuro, imaginando o que viveremos, aonde estaremos, de que forma desfrutaremos, e a gente entende que é importante para que esse futuro se torne realidade, a gente tenha ações aqui no nosso presente. E aí, quando a gente fala do presente, o nosso dia a dia, a gente gasta muito tempo com o inesperado. Talvez você planejou o seu dia hoje de uma forma, mas logo que ele começou, você teve situações inesperadas. Um atraso, um despertador que não tocou, né, um ônibus que demorou para passar, né, a comida que demora para chegar, enfim, algo que não estava no seu controle, mas que aconteceu. De repente acordou mais indisposto, mais indisposta, e se não foi você, foi alguém da sua família, e aí você precisou tomar uma ação que você não tinha planejado hoje. Porque no nosso dia a dia é assim. Acontecem as coisas que nós planejamos, mas também acontece aquilo que nós não temos controle, que são as coisas imprevistas. Então aqui fala que, né, nesse estudo a gente vai aprender juntos sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto. E o primeiro tópico ele fala aqui, ó, viva o hoje. O texto de referência está aqui no Salmo 118, versículo 24, e diz assim, ó, este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Aleluia. Eu quero que você, todos os dias, quando acordar, e você ter ali um momento de gratidão, de agradecimento, de gratidão e de oração a Deus, você fale com o Senhor. Deus, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor me reservou. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor vai me conceder, por tudo aquilo que o Senhor planejou nesse dia, eu quero te agradecer. É isso que ele fala aqui, ó, né? Ó, exultemos e alegremos-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. E pode ser um dia ensolarado, ou pode ser uma segunda-feira chuvosa que você gostaria de ficar em casa, mas você tem que sair para trabalhar, né? Então você vai falar: esse foi o dia que o Senhor fez. O Senhor escolheu que tivesse chovendo. O Senhor escolheu dessa forma, mas eu sei que ainda assim tem algo bom no meu dia para acontecer. Aqui ele diz assim, ó, com frequência, cravamos os olhos ansiosamente no futuro com as nossas esperanças e sonhos e deixamos de valorizar o presente. Então, o que ele fala é que a gente gosta sempre de viver na perspectiva do nosso futuro, né? A gente sempre faz algo pensando no nosso futuro. Você trabalha o mês inteiro sabendo que você tem a recompensa ali do seu salário pelo seu esforço e dedicação, né? Você é, planeja estudar para você ter um bom emprego, uma promoção, né? Você educa os seus filhos pensando na bênção de que eles vão crescer e se tornarem homens e mulheres de caráter e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem. Então a gente vive nessa expectativa de que aquilo que a gente faz hoje é um plantar para colher lá na frente, né? E aí ele continua dizendo aqui, ó, viveremos o hoje somente uma vez. Então é importante a gente saber aproveitar esse hoje,
tanto para plantar boas ações, né, e atitudes para ter essa perspectiva do futuro, mas sabendo que hoje, né, é um dia que o Senhor fez, o dia para ser vivido, enxergando as maravilhas que Ele traz para nós. Então, eu até anotei aqui, ó, há momentos que dinheiro não compra, como, por exemplo, você desfrutar do crescimento do seu filho, você poder ver o seu filho crescer, é, as primeiras palavrinhas sendo balbuciadas ali dos lábios, a primeira vez que anda e tudo mais. Mas às vezes a gente, na preocupação de dar o melhor para os nossos filhos, acaba se envolvendo muito no trabalho. E aí deixa de viver o hoje da melhor maneira possível. Obviamente você tem que trabalhar, né? Mas o que eu quero dizer aqui é mais focado aquelas pessoas que às vezes trabalham mais do que o necessário, ou que sempre estão com um segundo emprego, ou que sempre estão envolvidas em hora extra, e por mais que isso também faça sentido em alguns momentos da vida, né, para para um aumento de renda, para ajudar a suprir em uma área, mas eu penso que isso não faz sentido sempre, né? Então, por exemplo, essa questão do trabalho, tem gente que trabalha muito, mas não consegue usufruir de um momento de viagem, de passeio com a família, porque sempre está trabalhando. E, obviamente, o dinheiro vai comprar muita coisa boa para essa família, mas existem momentos que o dinheiro não há dinheiro que pague, né? Então eu dei o exemplo aí do filho, mas posso falar do filho que às vezes, por tanto estar envolvido no trabalho, não tem momentos de comunhão com os pais ou com os irmãos. A gente precisa ser atento a isso, né? Eu falei do pai e o filho, mas posso falar do casal, né? Que sempre diz, vamos separar um tempo para nós dois, vamos ter um bom tempo de conversa, vamos ter um momento que seja só nós, especial, e esse tempo nunca chega. Por quê? Porque está envolvido, né, em tantas outras coisas que não consegue aproveitar o dia de hoje. Então aqui ele fala, ó, viveremos hoje somente uma vez. Se passar, jamais recuperaremos as oportunidades que ele nos apresentou. Se você soubesse que seria o seu último dia de vida, você teria feito as mesmas coisas, dos mesmos jeitos que você fez hoje? Você teria tomado café da mesma forma, você teria chegado do serviço e aproveitado da mesma forma, o seu descanso, ou você estaria acordado, conversaria mais, falaria mais, olharia mais no olho, ligaria para alguém que você não fala mais há muito tempo, como que você aproveitaria, o dia de hoje. Segundo tópico fala assim, ó, não se aflinja com o futuro. Então, assim, se tem uma das coisas que a preocupação traz é aflição. Mateus 6:34 diz assim, ó, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A gente vem de um versículo onde fala, né, que é o dia que o Senhor fez e a gente tem que se alegrar nele. Agora a gente vai também para um texto onde diz que cada dia também tem o seu mal e que não adianta a gente se preocupar com o mal de amanhã. A gente precisa viver o hoje e ver qual é o mal desse dia para a gente saber administrá-lo da melhor maneira possível. Amém? Então, aqui, ó, desperdiçamos muita energia nos preocupando e afligindo com o que pode acontecer nos dias por vir. Embora ignorar o futuro seja uma tolice, né, seja algo que a gente não deve fazer, só podemos influenciar diretamente no hoje. Então, assim, mas eu tenho contas para pagar. Todo mundo tem conta para pagar. Essa é a realidade. Mas como é que você, dentro de você, lida com isso? Se hoje você é uma pessoa que controla as suas finanças, você vai aprender a lidar melhor com as contas que você tem para pagar, com as dívidas que você tem. Mas aqui ele traz o sentido daquela pessoa que fica tão preocupada se vai conseguir pagar a próxima fatura, se vai conseguir pagar a compra do mês. Que essa preocupação rouba tanta energia, né, e traz tanto peso sobre a sua mente que acaba tocando na sua saúde e fazendo ela passar mal.
Eu estou falando aqui de pessoas que às vezes estão carregando seus pensamentos tanto com as mudanças que está sofrendo no serviço, que muda o humor, o temperamento, porque ela está com medo de ser mandada embora com essas mudanças e tudo mais. Ninguém falou com ela, ninguém citou o seu nome, mas porque mandou embora fulano de tal, porque tirou o gerente de tal área e colocou ele em outra, né? Porque mudou o meu chefe e aí essa pessoa entra numa neurose de que talvez pode ser mandada embora em breve, a empresa pode fechar, enfim. Então, às vezes, mudanças no trabalho fica atormentando o pensamento daquelas pessoas que são preocupadas e acaba, né, mudando, como eu disse aqui, o seu temperamento, sua autoestima e tudo mais. Como também quando uma pessoa tem um exame para fazer. Minha mãe, esses dias, precisou fazer um exame e quando ela soube da notícia desse exame que ia realizar, se eu não me engano, é cateterismo, ela ficou com muito medo. E a minha mãe mudou o jeito de andar, de fazer as coisas em casa, porque ela não podia fazer tantos esforços e ela é uma pessoa muito ativa e dava para ver que ela estava sofrendo muito com isso. A questão é que, assim, no final das contas, ela fez o exame, foi melhor do que ela esperava, deu tudo certo, o exame deu que ela não tinha problema nenhum, né? E não precisava fazer nenhuma ação e poderia voltar com as suas atividades normal. Ou seja, minha mãe viveu 20 e poucos dias aí totalmente abatida, preocupada, ansiosa, né? E aflita com a realização desse exame. Então, tem pessoas que o pensamento toca elas de uma forma tão forte, né? Com que a preocupação do futuro faça com que entre num estado de aflição. Não é isso que Deus tem para a sua vida. A preocupação, ela não tem poder de alterar o futuro. Ela só rouba a paz que a gente tem hoje, né, no nosso presente. Então não permita que nenhum pensamento roube a sua paz. Mas assim como o texto que nós lemos, deixe que cada dia, se tiver um mal para acontecer, vai acontecer e naquele dia você vai resolver. Se não, viva em paz, né, e confiante na bênção no dia que Deus, do dia maravilhoso que Deus fez para você. Continuando, diz: se nos esforçarmos para resolver os problemas de hoje, as questões de amanhã poderiam ser menos graves do que tínhamos imaginado. Em sua opinião, como evitar essas preocupações desnecessárias com o futuro? A resposta que o estudo aqui propõe para nós é confiando em Deus, entregando o seu futuro a Deus, não confiando na força do seu braço. É entender que Deus é soberano, soberano sobre todas as coisas, e nós que somos filhos de Deus, discípulos do Senhor, e que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, sabemos que Ele está no controle de tudo. Quando diz aqui, ó, confiar, não confiar na força do nosso braço, mas entregar o nosso futuro para Deus, significa de fazer a nossa parte e deixar que o que Deus faça, né, o que está fora do nosso alcance. Porque aquilo que está fora do nosso alcance está no alcance de Deus. Não existe nada fora do alcance do Senhor, né? E Ele é soberano sobre todas as situações, circunstâncias, tempo. Não existe nada que foge do controle de Deus. Então, por exemplo, eu falava muito para minha mãe: mãe, calma, fica tranquilo. Se ela não crê em Deus, que Deus está no controle de tudo, vai correr tudo bem nesse exame, né? E aí no dia do exame, ocorreu tudo bem. A Bíblia nos ensina, ó, que planejar o futuro sem pedir direção de Deus é pecado. Mas quando a gente planeja e coloca, submete a nossa vida ao Senhor, a gente tem essa confiança e esperança. Olha o que diz aqui o texto de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 3. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, acho que a gente tinha que seguir o conselho de Tiago e sempre dizer: se o Senhor quiser.
quando a gente fala se Deus quiser, a gente está falando de Deus Todo-Poderoso e Soberano. E quando a gente fala se o Senhor quiser, a gente fala do Senhor das nossas vidas. A nossa vida já não mais nos pertence, pertence a Ele. E o nosso futuro é garantido por Ele. Então, a gente confia em Deus, entregando o nosso futuro a Ele e não confiando na força do nosso braço, mas na soberania e no poder dele. Se você está passando alguma situação que tenha afligido o seu coração, o seu pensamento, eu oro em nome de Jesus para que você seja alcançado pelo poder de Deus e entre em um estádio de paz, paz que somente o Espírito de Deus pode trazer sobre a sua vida. Você recebe aí? Valorize cada dia. Salmos 90, versículo 10 diz assim, ó: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 neste caso. O melhor deles é a, can- o melhor deles é a canseira e enfado, porque todos passam rapidamente e nós voamos. E aí ele diz aqui, ó: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha só que incrível, né? Então, aquele que sabe viver bem, que procura viver da melhor maneira possível, aqui fala que pode ter vigor e viver 80 anos nesse caso. A gente vive há quantos anos o Senhor nos permitir da melhor maneira possível, amém? E ele fala aqui também que o que a gente pode pedir para o Senhor é ensinar a contar os dias, né? De forma com que a cada dia a gente se torne sábio. E eu se tornar sábio aqui, eu entendo que é aproveitando da melhor maneira a forma de viver. Como que eu posso viver o meu dia, a minha vida, da maneira que agrade a Deus e que também seja muito agradável para mim? A pessoa que consegue essas respostas é uma pessoa sábia, né? Essa pessoa que consegue ouvir Deus e ter a confiança de caminhar com Deus é uma pessoa sábia. Então aqui ele fala assim, ó: o tempo passa muito veloz, fato que se torna mais evidente à medida que envelhecemos. Quanto mais, né, a gente envelhece, quanto mais nós completamos anos, mais nós sabemos que a vida está passando rápido. Se encararmos cada dia como um presente único e especial, compreenderemos a importância de tentar extrair dele o máximo que pudermos. Então ele fala aqui, né? Já que os dias estão passando rápido, se a gente ter essa sabedoria de aproveitar ele da melhor maneira possível, a gente vai ter uma vida extremamente abençoada, né? Vai ser especial, porque a gente vai ter o nosso dia como especial. A maioria de nós, como eu falei ali no início, vive na perspectiva do futuro. Estamos plantando para colher. E às vezes a gente esquece, né, o outro lado da moeda, que é o quê? Que o dia de hoje, ele é uma colheita do que a gente plantou lá atrás. Então, se lá atrás eu queria construir família e hoje eu tenho família, é o resultado do que eu plantei, né? Se hoje eu possuo filhos lá quando eu decidi constituir família, é um sinal do que eu procurei lá atrás. Então, por que não aproveitar a família agora? Por que não aproveitar minha esposa? Por que não aproveitar os meus filhos agora? Eu sei que tem sementes que eu estou plantando na vida deles que futuramente eles vão colher, né, um curso, uma faculdade, e daqui a pouco eles também vão constituir família deles. Então eu preciso valorizar o dia de hoje e eu valorizo quando eu aproveito o melhor dele, extraindo o melhor. O meu alerta aqui, por exemplo, é quanto tempo você passa no celular, vendo redes sociais, navegando na internet, rolando vídeos do YouTube. Às vezes você pode perder muito tempo com essas coisas. Você já experimentou bloquear, cancelar a sua conta das redes sociais por um período? E eu fiquei 6 meses, por exemplo, sem meu Instagram. E quantas coisas eu pude aproveitar por isso, porque enquanto eu ficava lá, de uma certa forma, me roubava um tempo. Então, você já experimentou fazer isso? Quantas pessoas ficam ali na rede social e não aproveita o momento à mesa, né? Não tem um momento especial com os familiares ou com os amigos. Então, a gente precisa aproveitar mais o nosso tempo, né? A gente precisa dar mais valor ao nosso tempo. Se a gente tem menos redes sociais, a gente tem mais tempo para ler um livro,
mais tempo para ter uma conversa com alguém, mais tempo para arrumar a casa, mais tempo para investir em um estudo. Então a gente, quando começa a valorizar o dia nosso e falar, glória a Deus, né? Eu estou vivendo o que eu busquei. Lá atrás eu busquei tanto uma promoção, agora eu cheguei nessa promoção. O que que eu posso fazer hoje, desfrutando dessa promoção? É, é gastar o meu salário com a minha família? É investir no reino de Deus? Então, quando a gente consegue valorizar melhor o nosso dia, a gente consegue estabelecer prioridades. Então, hoje eu tenho 24 horas, eu vou dormir 9 horas, vou trabalhar 12 horas, né? E aí você vai fazendo as contas e você vai estabelecendo as prioridades do seu dia. Eu vou ler um livro, eu vou ler a palavra, eu vou ter um tempo de oração. Aqui faz uma pergunta, com as suas palavras, qual a receita para aproveitar e viver melhor a cada dia? E aí ele responde: planejamento, fixar prioridades, evitar a correria. O tempo que nós temos é igual para todos, né? Deus abençoou ricos e pobres com a mesma quantidade de tempo. E aí sabe é aquele que sabe valorizar cada dia e aproveitar melhor o seu. Quarto e último tópico, evite adiar o que é prioridade. Efésios 5, 15 e 16 diz assim, ó, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Meu irmão, se você não souber aproveitar o tempo vai passar. Estava vendo assistindo um vídeo de um investidor, né, de um investidor ensinando investidores iniciantes. E ele falava assim, para alguns investidores iniciantes, 10 anos é muito, mas 10 anos vai passar para todos. Se investindo ou não, 10 anos vai passar. Então, por que não investir, ainda que seja pouco, ainda que seja dentro das suas limitações, e daqui 10 anos você ser uma pessoa mais preparada para o futuro? E é isso, né? Então ele fala aqui, aprendam a viver os dias, porque os dias são maus. Se você souber e aprender a viver da melhor maneira possível, os seus resultados com certeza serão melhores, né? E é isso. Então, aqui diz assim, ó, amanhã acharei tempo para resolver isto. Você já disse isso? Com certeza, né? E eu já disse também. Geralmente, quando o amanhã chega, preocupações mais prementes nos afastam do que adiamos. Procrastinação, que é o adiamento e demora, é uma doença que mata o tempo e destrói oportunidades. E procrastinação talvez seja aí o mal do nosso século, né? E a procrastinação tem destruído muitos cristãos. Então, é isso, né? São pessoas que demora para liberar perdão para o outro, né? Ficar adiando. E eu quero dizer, liberar perdão para os seus pais, para os seus filhos, para o seu cônjuge, liberar perdão para os seus amigos, isso é prioridade. Não deve ser adiado. Tem pessoas que não cuidam bem da saúde. Ah, eu vou no dentista no final do ano. Ah, eu vou fazer um check-up só no próximo ano, lá em 2027, né? Pessoas que falam assim, eu vou evangelizar mais pessoas quando eu tiver mais tempo, eu vou falar mais de Jesus para as pessoas e fica só adiando, adiando, adiando e nunca investe nisso. Isso é prioridade. A sua vida com Deus é prioridade. Então você vai gastar tempo com tanta outra coisa, mas não deixa de viver o hoje, né? Construindo uma vida com Deus que vai fazer com que você tenha menos ansiedade na sua vida, menos preocupação do dia de amanhã. Quando nós lemos a palavra do Senhor e vamos meditando sobre ela, se tem uma coisa que a gente tem, é segurança do nosso futuro, principalmente da morada eterna, que em Cristo Jesus, aquele que nele crê, não só morrerá, mas viverá, né? Eternamente ao lado do Senhor. No grande dia será ressuscitado para morar com ele. Então, assim, tem pessoas que adiam a vida com Deus, a sua vida espiritual, né? A, a, a- o ganhar almas para o Senhor, mas não é isso que Deus tem para você. E também negligenciam, como eu disse aqui, o perdão, a sua própria saúde, o seu próprio futuro, acaba jogando ali para a responsabilidade do outro. Mas essa é uma responsabilidade sua. Decida, meu irmão, acabar com a procrastinação
faça o exercício de ver assim quanto tempo eu levo para lavar essa louça que às vezes eu acabo deixando para frente. Quantas horas eu gasto, né, para marcar um exame que eu fico jogando para frente, né, para marcar uma consulta, perdão, quanto tempo eu gasto para marcar uma consulta que eu fico adiando, né, em quanto tempo eu faria os exames, passaria a tomar remédio, teria uma saúde melhor. É isso, né? Então, não adie aquilo que é prioridade. Comente algo em que sua opinião não podemos deixar para amanhã. Então, foi tudo isso que eu falei, né? Aqui eu acho que ele acrescenta também fazer o bem, vida familiar e também do que eu não tinha falado, confessar pecados. Não adie, mas seja algo que você faça a tempo. Conclusão: a melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a força e entusiasmo na execução perfeita daquilo que estamos fazendo hoje e confiar totalmente o nosso futuro nas mãos de Deus, que nos criou e tem um bom futuro para nós. Amém? Então, que você viva o melhor do Senhor hoje, fazendo com que as oportunidades sejam aproveitadas da melhor maneira possível, e dessa forma você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Aqui tem os recados de sempre, né? Você já tem o conhecimento, não deixe de divulgar na sua célula. Fale também a respeito da ceia do Senhor, que acontecerá é, neste domingo, dia 5 às 9 horas da manhã. Não deixe de levar um alimento, né? Será um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida. Shalom, fique com Deus.